Lá ela se joga! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós temos uma figura super especial, uma mulher, uma mãe. Esse podcast é um podcast especial para o Dia das Mães. Nós estamos aqui hoje com a Mari Rodrigues, essa pessoa maravilhosa que vai trazer uma história extremamente emocionante da vida dela para vocês, não é, Pamela? É isso aí, uma mulher maravilhosa que tem uma história muito boa e que eu acho que muita gente aqui vai se identificar com isso. Ah, com certeza. Eu já tô aqui de arrepiar. Doidinha pra saber sobre sua história, minha irmã. Vamos começar com um bate-bola pra gente poder dar uma esquentadinha, né? Então, Mari, me conte um sonho que você tem que ainda não realizou. Comprar minha casa. Dar um lar pro meu filho de verdade, que não seja uma moradia de aluguel, que seja um lugarzinho pra ele. Muito importante. Um sonho frustrado. Não ter formado realmente a minha família. Porque eu queria ter dado uma família pro Pedro e no final somos só nós. Como seriam suas férias perfeitas? Na Disney, que você vai me levar, claro. Muito bom. Agora me diga, Mari, o que você mais se orgulha no seu filho? Na verdade, eu me orgulho de tudo nele, mas o fato dele tentar se superar, isso me orgulha muito, muito, porque ele não deixa as dificuldades, né, o transtorno do espectro autista falar mais alto do que ele. Então, assim, ele tenta de todas as formas superar as dificuldades dele, do jeitinho dele, mas ele vai superando. Que lindo. Por que eu seria preso? Pelo meu filho. Qual o seu desenho de infância favorito? Meu Deus. She-Ra, Capitão Planeta? Gente, tudo antigo. Tá entregando! Gente, eu não vou nem falar, porque eu não sei o que vocês estão falando. Criança. She-Ra tem Criança, novo, Nem gente. eu, nem eu. É verdade, tem o She-Ra novo, já vi. Pessoal, esse bate-bola foi pra gente descontrair um pouco. E a Mari já trouxe, né, sobre qual vai ser o nosso assunto principal hoje, que é sobre o TEA, né, que o filho dela, Pedro, né, tem. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje, né? Muitas mães vão se identificar com a história da Mari. Então, Mari, como que a primeira vez que você teve o diagnóstico, né, como é que foi sua reação? Então, quando eu descobri, o Pedro já tinha 6 anos de idade, Aham. né? Então, assim, geralmente as pessoas descobrem mais cedo. Mas o Pedro, ele apresentou primeiro o TDAH, né? Ele teve terror noturno com 6 meses. Então, assim, ele tinha algumas atitudes que eram diferentes. Sim, 6 meses ele já tinha terror Bebê, noturno. gente. Nossa, eu não sabia. Ele acordava de madrugada e ele gritava, só que ele não tava ali, era como se ele estivesse Aí, dormindo. fisioterapia, o quê? Na hora, assim. Porque a gente fica pensando um monte de coisa. Cólica, é dente, né? Na época eu achei que ele tava tendo pesadelo mesmo, né? Assim, porque parece um pesadelo. Ele começava a gritar, ele sentava na cama e gritava. E ele bebezinho. E era coisa assim, foi com 6 meses. Então ele se ajeitava ali e começava a chorar. E aí, claro que eu procurei, né, ajuda médica na época. Mas depois apareceu só o TDAH. Aí com 2 anos ele começou a fazer tratamento psicológico pro TDAH e ele era muito agressivo. Ele mordia, ele batia. E assim, eu achava que era coração de mãe sente, na verdade, né? Sim. Mas eu não sabia o que era. Na época eu não conhecia muito sobre autismo. Não conhecia nada, na verdade. E com 6 anos de idade, ele mudou de escola. Ele saiu de uma escolinha particular e foi para a escola pública, porque a professora me indicou. Falou, não, leva para a escola pública porque é TDAH, ele é muito agressivo, e aí vão cuidar melhor do seu filho. Levei ele para a escola com 1 semana, né? Como ela estava até comigo no dia, a professora chamou a gente e falou assim, olha, seu filho tem algo mais. Engraçado que eu não conhecia nada sobre autismo, mas na hora veio na minha cabeça assim, autismo. Do nada. E aí a gente procurou uma neuro, né? A neuro dele, na verdade, que ele já fazia tratamento neurológico. Aí eu fui com a minha mãe e a gente procurou esse tratamento e ela falou assim, você acha o quê? Eu falei assim, eu acho que ele é autista. E ela, por quê? Eu falei assim, ele não olha nos olhos, né? Porque eu li muito sobre isso. E foi muito difícil, foi.
quando a professora falou, eu passei uma semana, gente, chorando. Porque não adianta a mãe falar assim, não, eu aceito. Você aceita, mas ao mesmo tempo você não aceita. Sim. Porque você tem sonhos pro seu filho, né? Eu sonhava com meu filho se formando. Claro que ele vai se formar, isso não vai impedir ele. Mas ele tinha outros sonhos. Ele falava assim, mamãe, eu quero ser policial. E aí, eu até fico emocionada. Mas ele falava assim, ai mamãe, eu quero ser policial. E aí, naquele momento ali que veio o diagnóstico, eu pensei assim, gente, como? Eu quero ser atirador de elite. Eu sabia que, infelizmente, ali naquela fase ali do autismo mesmo, né? Essa é uma coisa impossível pra ele. E ele era louco com policial. É, até hoje. E pra mim foi muito difícil. Então, assim, enquanto todo mundo dormia, eu pesquisava e chorava, né? A gente chama até de luto. É uma fase de luto que a gente passa. Porque aquela criança que você sonhou um monte de coisa pra ela, é como se ela tivesse, de certa forma, morrido, né? Na verdade, não é criança, mas os sonhos. Sim. Os sonhos que você almejou pra ela, eles se vão. Porque aí você tem que correr atrás de outras coisas. Correr atrás de um tratamento, atrás de melhorias pra vida dele, atrás de aceitação. Porque, infelizmente, o preconceito é gigante. Verdade. Então foi muito o difícil. acompanhamento, né? Os profissionais. Porque não basta ali... Né, eu trabalho com mãezinhas, né, a gente vê que isso não é só uma coisa da mãe. Porque se fosse a mãe, ia ser muito tranquilo, né? Você poder resolver tudo. O problema é que basta de outras pessoas, né? Você tem que ter um acompanhamento psicológico, você tem que ter... hoje em dia tem até... Como é que é o nome daquele... Tipo, umas atividades que eles fazem sozinho com a criança. Por exemplo... tem a tipo, terapia comportamental. Isso. Então, é um gasto também, né? Nem todo plano de saúde aceita, né? Dessa proporção pro autista, né? Tem muita dificuldade. Tem programas, né? Do governo também, né? Na verdade, sim, o governo até tenta, né? Mas eles não têm nada específico, assim, que seja realmente uma coisa que a gente possa usar, né? Por exemplo, a fila para um neurologista hoje tem mais de 10 mil crianças esperando. Então, assim... O Pedro teve a sorte, né, de ter uma avó maravilhosa e a avó pagava o plano de saúde dele, então ele teve todos os tratamentos particular, o que facilitou, porque ele ia numa ótima neurologista. Na época ela até me pediu desculpa, porque ela errou o diagnóstico, e ela falou assim, ele é muito inteligente, então eu realmente não vi, tava escondido ali. E aí ele sofreu muito porque... Era tudo diferente agora pra ele, né? Na escola, principalmente. Porque ele começou a apresentar outras coisas, né? Ele se escondia debaixo da carteira. Ele não prestava mais atenção na aula. E ele teve um retrocesso, né? Ele já sabia o alfabeto. Ele sabia contar até 20. E aí, ele retrocedeu em tudo. Em tudo. É como se ele tivesse simplesmente esquecido. Então, assim, claro que... Aí, ele já fazia um tratamento psicológico. Mas aí... direcionou já pro autismo e não só pro TDAH, que ele fazia o tratamento, né? E aí ele começou a ir melhorando, apesar assim, de que ele teve um pequeno retrocesso, ele passou do nível 1 de suporte pro nível 2 de suporte, né? Que é quando a criança precisa de mais atenção, de mais cuidados, porque infelizmente ele sofreu algumas coisas na época da escola, e isso fez com que ele retrocedesse um pouco, né? Ele teve toque, e ele se lambia o tempo todo, ele pegava a mãozinha e lambia. Aí quando ele não estava se lambendo, ele estava lavando a mão. Aí ele falava assim, mamãe, eu tô muito sujo, falaram que eu tô muito sujo, então eu vou me lavar. E aí ele começava a se lamber. Foi difícil, foi muito difícil, mas graças a Deus ele fez, né, foi fazendo tratamento com a psicóloga, foi fazendo tratamento na terapia ocupacional, e eu decidi que a partir dali eu também não ia deixar mais ninguém fazer nada com meu filho. E aí ele foi melhorando, foi fazendo as terapias, a escola forneceu uma sala com menos alunos, porque é um direito deles. Porque infelizmente, né, tem muita mãe que não sabe disso, mas as crianças com autismo, elas têm direito a uma sala especial, a um currículo adaptado na escola, tem direito a monitora, que infelizmente hoje aqui em Brasília, por exemplo, né,
é muito difícil, porque o governo não tá liberando, por mais que as crianças precisem. Mas na época ele tinha esse suporte na sala, então ajudou muito ele. E aí o tempo foi passando, graças a Deus. À medida que ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo. E ele tentava superar, né? Pensava assim, ele não vai dar conta de fazer tal coisa. E ele ia lá e me mostrava, não, eu consigo, deixa eu tentar. Muitas coisas assim, realmente, eu posso assim até errar como mãe, porque eu tento fazer por ele, porque a gente quer proteger, né? A gente quer segurar e falar assim, não, deixa eu cuidar de você, porque o mundo lá fora é muito triste. Mãe, né? O mundo lá fora é muito difícil, né? O mundo lá fora exige demais da gente. E quando a criança tem algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, é pior. Mas graças a Deus ele tem se superado dia após dia. Né? Tanto que agora ele recebeu alta da psicóloga, né? Ele tem que continuar a terapia comportamental, mas ele também não tá fazendo. Ele pediu, por favor, não quero mais ir. Agora ele tá com quantos anos? Ele tá com 12 agora. Agora ele é um adolescente, ele é dono de si, né? Porque a gente, quando fica adolescente, quer tomar algumas decisões. Eu acho que deve estar sendo mais complexo agora, né? Também. Tá. E assim, eu resolvi deixar, né? Um tempo. Ele sem ir, porque ele pediu. Então, assim, até conversei com a professora da sala de recursos, que hoje ele tá numa escola maravilhosa. Uma escola inclusiva. Escola do governo. Mas as profissionais de lá são perfeitas. Nossa, eu não tenho que reclamar. Ele teve problema com o professor de matemática ano passado. Elas foram lá e resolveram. Teve com a professora de educação física. Problema assim, né? De integração mesmo, né? Mamãe, eu não tô participando da educação física. Eu fico sentado sozinho. Aí eu fui e falei com elas. Elas, não. Pronto, agora ele já participa de tudo. Esse ano mesmo ele tá me surpreendendo em tudo. Porque... E desde que ele entrou nessa escola, ele não tem adaptação curricular, né? Que, apesar de ser direito dele, não foi feito. Mas ele também tá acompanhando a turma. Olha só. Quando fala adaptação, é algum tipo cortado? Como é que é? É, porque o que acontece? Você estuda determinadas coisas no período, né? Só que aí, nem sempre eles dão conta, eles não acompanham. E aí eles fazem uma adaptação com o que ele consegue. Só que ele não tá fazendo. Desde o ano passado ele não tá fazendo. E tá acompanhando direitinho. Tá acompanhando direitinho. E evolução, né? Muito. A mãe eu nem fico... fica besta. Nem um pouco. Bom, algumas pessoas já sabem, né? A Mari é minha irmã de criação. E eu vivenciei, junto com a Mari, muitas situações complicadas que a Mari passou em relação ao sonho dela de ser mãe, né? E eu queria que ela compartilhasse com vocês também, gente, porque eu presenciei essa luta e eu acho que muitas mulheres também vão se encontrar nessa história dela, que é maravilhosa. Conta aí, Mari, como é que foi? Também Conta pra gente, Mari! Gente, realmente, o meu sonho era ser mãe. Desde que eu era adolescente, eu olhava assim as coisas e falava assim, um dia eu vou ter um filho. Claro, na época eu pensava que eu ia ter uma menina, né? Paloma, né? Era Paloma. Eu já tinha o nome, então eu sonhava com a minha Paloma. Era realmente pra ser Paloma. Então, quando eu engravidei, na época eu tava desempregada, né? Meu casamento já não tava tão legal. E foi um momento muito difícil, porque eu fiquei praticamente sozinha, casada e sozinha. E a minha gravidez foi uma gestação de alto risco. E eu tinha tido trombose quando eu era mais jovem, né? Na época eu tinha 26 anos, eu tive uma trombose cerebral. Nossa. E aí eu tive que parar de tomar anticoncepcional, não podia tomar nenhum tipo de hormônio. E eu tomei por muito tempo aquela farvarina, né? Que hoje trocaram as medicações, mas na época era farvarina. E aí depois eu recebi alta e tal, e aí a vida seguiu, né? Conheci o genitor do Pedro e realmente veio assim no momento que eu não esperava. Apesar de que algumas pessoas achavam assim, engravidou porque quis. Não foi, gente. Sério. Ele veio no momento que Deus quis. Né? Tanto que eu falei assim pro médico na época, eu falei assim, doutor, eu engravidei tal dia. E ele, não. Eu falei assim, não, então eu engravidei tal dia. Não. Aí ele, aceita, porque a sua gravidez não foi nesses dias que você tá pensando, realmente o Pedro veio porque tinha que vir, né? Seu neném veio porque tinha que vir. Só que aí veio a notícia ruim, né? A minha gravidez seria realmente de alto risco, porque eu tinha tido a trombose
E eu precisava tomar injeções na barriga todos os dias. Guerreira. Todos os Até dias. depois, né? Até depois, mas depois eu não tomei não, gente, ó, não façam isso. Mas a maioria tem que tomar, né? Pelo menos um mês ou 2 meses. Tem, você tem. O médico falou pra mim que eu tinha que tomar, mas eu tava sentindo tanta dor depois do parto, Fugiu, né? porque fugi. Né? Aí veio essa notícia de que realmente eu ia ter que tomar essas injeções, aí ele virou pra mim e falou assim, olha, mais um problema, você vai gastar em média o preço de um carro popular. Nossa. Gente, na hora, assim, eu tava, como sempre, acompanhada da minha mãe, né? Que tá sempre do lado. Maravilhosa. Sempre. Mãe é mãe, né? Mãe. Aí a gente ficou desesperada ali naquele momento. Mas aí ele foi, explicou ele, calma, a gente vai dar um jeito, né? Graças ao SUS, aos medicamentos que eles dão na farmácia de alto custo. Eu vou fazer toda a documentação, você vai atrás dessa medicação, que é o Clexane, né? Bom, gente, a parte ruim, na verdade, é porque quem ia aplicar? Você mesma. Nossa. Eu ia aplicar. Então eu fui, fiz todos os trâmites, né? Na farmácia. Fui na farmácia de alto custo, não era lá. Era numa farmácia que fica escondidinha lá no hospital de base. Fui atrás. Muito bom atendimento. Fui muito bem tratada. No começo a minha mãe comprou, porque, como eu disse, eu estava desempregada na época que eu engravidei, né? Minha mãe arcou com as primeiras injeções. E eu lembro como se fosse hoje, que eu fui dar a primeira injeção e eu não conseguia. Eu chorei tanto de desespero, sabe, aquela angústia de sentir a dor sem nem ter dado a picada. Mas eu acho que o fato era porque, na minha cabeça, cara, meu bebezinho tava ali, né? Tava guardadinho ali. Como é que eu ia aplicar uma injeção ali na minha barriga? Aí, né, na época, minha sobrinha e a minha ex-enteada, né, me deram uma força, seguraram na minha mão. Você vai conseguir. E esse dia foi muito importante pra mim, porque assim, eu tive apoio delas duas ali. E aí eu dei a minha primeira injeção. Sem contar a fragilidade que você tava Exatamente. por estar grávida, né? Sensibilidade também. A sensibilidade da própria gestação e de sim. tudo que eu tava passando ali naquele momento, né? No meu relacionamento, que também não tava fácil. Então, assim, eu acho que juntou tudo. Foi muito difícil, mas o meu sonho tava sendo realizado ali naquele tudo era momento. maior, né? Era ali, por mim, podia sofrer o que fosse, desde que meu filho viesse com saúde. E aí eu passei. Foram uns 36 semanas aplicando injeção. Só que aí também, no decorrer, né, disso tudo, eu me separei. Eu fui embora. Eu virei e falei, peguei minhas coisas, minha mãe me ajudou ali, você vai embora mesmo? Vou. Peguei minhas coisas, virei as costas e fui embora. Voltei pra casa da minha mãe. E aí, Isso você estava grávida. isso eu grávida. Nossa. Estava 36 grávida. semanas, então ele é prematuro? Ele é prematuro. Ai, que maravilha. Adoro Ele é bebês prematuro. prematuros. Ele nasceu com 36 semanas porque ali foi um período muito difícil pra mim, né? Então, assim, eu tinha saído do meu casamento, tinha saído de casa, muita coisa. Mas, como eu disse, pra mim o mais importante era o meu bebê, né? Então ali eu engoli o choro, chorava. Claro, né, gente? A gente chora, né? Era um sonho, eu não sei o que estava se desfazendo, né? Eu queria dar uma família pra ele, eu não pude fazer isso. Mas eu dei toda a minha força, eu dei todo o meu amor, a minha família deu todo o apoio. Então Pedro foi crescendo, eu fui tomando as minhas injeções dia após dia ali, sofrendo, minha barriga toda roxa. Até que eu tive um problema de pressão alta. Tive pré-eclâmpsia. Foi Aí- normal? Não foi. Não, foi normal, foi cesárea. Foi cesárea. Já estava programado, né? Mas Por causa ele. da- Por causa do alto risco e das injeções que eu tomava. Então tinha que controlar aquilo tudo pra não dar hemorragia, né? Mas aí eu passei muito mal. Uma noite antes dele nascer, eu passei muito mal. E eu tinha consulta no outro dia. Aí o médico, em vez de me atender logo, né, eu ainda fiquei sofrendo. Eu tava com tanta dor de cabeça naquela noite. Tava, não tava. Né? Foi você e minha mãe pro hospital comigo, não foi? Pressão vendo? alta, dá dor de cabeça mesmo. Muita. Naquela noite tava 23/12. Caramba. Tava muito alta, muito.
Aí o médico que me atendeu falou assim, olha, já que você tem consulta com seu médico amanhã, eu não vou tirar seu bebê agora. Mas se você não tivesse consulta, a gente ia pra sala de parto agora. Mas eu tava com tanto medo, tão desesperada, que eu falei assim, não, já tô ficando boa, já tô ótima. Aí me medicaram, né, tudo. E eu voltei pra casa e no dia seguinte fui eu, a minha docinha, né, Melanie. E a Melanie era um bebezinho na época, né, a Pamela ia trabalhar, a gente ficava com ela, a minha pequenininha. E aí a gente foi pra consulta. Eu fui pra uma consulta normal, não pra ganhar um bebê. Então foi eu, minha mãe e a Melanie. Fomos nós três pra consulta, a Melanie bebezinha. Chegou lá, o médico vira pra mim. Bom, seu bebê tá ótimo. Seu bebê tá aí seguro. Mas você tá correndo risco. Nossa. Foi muito difícil. Ali sabe o impacto na hora? Gente, eu acho que eu chorava mais que tudo, né? Porque eu só sabia chorar. E aí eu falei pro médico, não, como assim? A minha mãe ficou desesperada. Aí ela, meu Deus, a gente tá com a Melanie, não tem quem fique com ela. E aí ele falou assim, não tem opção, você vai fazer todos os trâmites pra você subir agora pra sala de parto, eu vou fazer sua operação e a gente vai tirar o bebê. Porque se a gente não tirar agora, você corre risco de falecer. Né? Porque realmente tava muito alta a minha pressão, tava passando muito mal. Não tinha baixado então com a medicação que eles tinham Não, passado. continuava alta. É. Aí ele falou, você tá com pré-eclâmpsia, a gente vai tirar o seu bebê porque a gente precisa salvar a sua vida. Aí fomos pra sala de parto. Eu não tenho foto com meu filho, igual toda mãe tem, eu sinto muita falta disso. Não tinha levado nem roupinha, nem Não nada. tinha levado nada. Minha mãe não podia assistir o parto porque, assim, a minha mãe ia até ver meu parto, né? Até mesmo pra eu não ficar sozinha. Só que como fazia a Melanie com a gente? Uma loucura. Foi. Gente. Aí começou todo mundo a se movimentar e tudo, eu subi sozinha, então parto, tava só eu, Deus, os médicos, as enfermeiras e ele. E na hora eu pensei assim, não vai dar nada errado, meu filho vai vir numa boa, né? E realmente ele veio, só que aí eu tive hemorragia na cama. Eu tive hemorragia e o anestesista vinha e falava assim, olha, pode ficar calma, tá tudo bem. E eu sabia que estava errado, porque teve uma hora que o paninho baixou e eu vi tanto sangue. E eu sabia que não tava. Aí eu falei pra ele, não, tudo bem, eu tô tranquila. Aí a enfermeira virou pra mim e falou, aí a enfermeira olhou pra mim e falou assim, são 18 horas e 14 minutos. Bem-vindo ao mundo, bebezinho. Ai, meu Deus. Gente, nessa hora eu Chega, eu me desabei. arrepiei. Eu desabei. Eu falei assim, bom, ele tá bem. Né, ele tá bem. Então, eu acho que mesmo que se tivesse alguém comigo, eu não ia tirar foto, né? Porque a UTI já estava preparada para receber ele. O pediatra já estava lá. Aí o pediatra veio com ele no colo e falou assim, mãezinha, de longe, né? Mãezinha, esse daqui é o seu filho. Só que ele precisa ir. E aí saiu correndo com ele. Eu escutava ele chorando de longe e eu continuei lá. E aí demorou mais alguns minutos até eles me tirarem, né? E eu já sabia que tinha alguma coisa errada naquele momento ali, porque tava demorando. Aí eles ficavam, calma, tá só fechando. Calma, tá só fazendo isso. E aí eles terminaram, me costuraram e me tiraram de lá. E eu não senti nada. Eu não senti absolutamente nada. Sem sentir nada. Pra mim tava tudo perfeito, tava tudo ótimo, né? Aí a minha mãe veio, meu braço direito, meu anjo da guarda veio, trouxe o meu filho e trouxeram ele pra amamentar. E aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, você tá gelada. Você não tá com frio? Eu falei assim, não tô sentindo nada, mãe. Eu tô ótima. Mas eu acho que a ficha ainda não tinha caído de tudo, né? E eu acho que Deus foi uma presença constante ali. Porque só ele mesmo. Aí, naquele momento, a minha mãe, ela tá gelada. E aí as enfermeiras chegaram e falaram assim, você não tá com frio? Eu falei assim, não. A gente sente frio. Né? Não senti. Eles veem uma térmica. Não, e pela quantidade de sangue que ela perdeu também. Aí eu não tô com frio, né? Tá, pra mim tava tudo bem. Aí, quando elas levantaram o lençol, eu tava sangrando, né? Eu tava tendo uma hemorragia. Continuou a hemorragia. Eu tava tendo hemorragia. Meu Deus. Aí minha mãe até fala assim, que ela segurou o Pedro e falou, por favor, né? Minha mãe é muito devota de Nossa Senhora, né? E ela pediu pra Nossa Senhora, porque era meu sonho
ter o meu filho pra não me levar naquele momento, deixar eu cuidar do meu filho, criar o meu filho, ver o meu filho crescer. E Nossa Senhora viu ela, porque realmente ali naquele momento elas me cobriram, ligaram pro médico, o médico falou todos os procedimentos que elas tinham que fazer ali. E, gente, eu melhorei. Ali eu melhorei. Tô aqui, né? O poder sobrenatural de mamãe. Aí eu melhorei. Mãe, né? Mãe. Elas jogaram. Mãe é tudo, né? Mãe. Elas jogaram a manta térmica em cima de mim, foram monitorando, né? Porque eu tava extremamente gelada. E eu tava tendo hipotermia. E elas, todo mundo ali correndo pra um lado e pro outro. E a minha mãe, não. E eu tava calma, porque só nesse momento, assim, quando caiu a ficha, assim, de que estavam jogando coisa, eu senti um pouco de frio. Mas sei lá, eu tinha tanta certeza de que eu ia ficar bem. Amamentou? Conseguiu amamentar? Eles colocaram só um pouquinho no meu peito e tiraram logo, né? Mas ele Porque pegou direitinho? pegou. Ai, gente. Aí, graças a Deus, as orações da minha mãe. Aí, quando deu umas 9 horas, eu fui pro quarto, encontrei essa coisinha aqui lá, aquela que ficou comigo, ela que cuidou de mim, ela que cuidou do Pedro. E eu agradeço muito, porque foi muito importante esse momento, porque eu não conseguia nem me mexer. Eu sentia muita dor, muita dor. E o Pedro veio e amamentou, eu coloquei, senti ele. Ele não precisou da UTI. Ele não precisou da UTI. Que bom, né? Ele é forte, já nasceu forte. Não, meu filho, ele é guerreiro. Ele é. Nossa, ele não. Total. Eu fico muito feliz assim, porque, sabe, desde o começo ele já começava a superar tudo, né? Porque realmente estava tudo preparado para ele ir pra UTI. E ele não foi. Aí a Pamela cuidou de mim durante a noite toda. Ele chorava, ela trazia ele, botava no meu peito, me ajudava, porque eu tava sentindo muita, muita dor mesmo. No dia seguinte, só pra completar, eu fui tomar banho, né? Porque as enfermeiras já estavam doidas, queriam me dar banho de madrugada. Eu, não vou levantar, não. E aí a gente foi, eu falei, não, agora eu quero tomar banho, tu lembra? Foi terrível. Fui tomar banho, tu lembra o que aconteceu? Gente, parecia uma jaca caindo da árvore, sério mesmo. Eu caí no banheiro. Meu Deus. Eu caí. Desespero. Fraca, Eu caí. né? Também Tava. perdeu muito sangue. A gente não Transfusão, pode comer né? também, não. Foi. Mas eu acho que elas estavam meio desesperadas, assim, pra fazer tudo certo e acabaram E errando, a gente né? fica mesmo. A gente, quando não pode levantar, que a gente começa a sentir isso, né? Ai, tô suada, tô tudo lá. Agoniada. Não, ainda mais você que ficou, né? Nossa. Teve essa hemorragia. Nossa, Não, usando aquelas fraldas, gente. É, gente. É a sensação. Que de ter que usar mãe um não troço. faz, né? Ai, Ela tá não. feliz, caída no chão igual a jaca. Mas tava com o sonho desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque tinha realizado o sonho dela, que era ser mãe. Exatamente. Aí o médico explicou isso, né? Ele falou assim, olha, você não podia ter levantado da cama pra tomar banho. Que loucura foi essa? Se você teve hemorragia, você não pode levantar. Porque você não tem nem força pra fazer isso. Aí eu fiz transfusão de sangue. Ah, que Meu bom. Deus. Foi, eu Eles precisei de fizeram. transfusão. Eu tive uma hemorragia, fiquei com uma anemia muito forte. Meu Deus. A hemorragia teve alguma explicação ou só aconteceu? e Só é aconteceu. Só aconteceu. Já era esperado, né, de certa forma, porque era uma gravidez de alto risco, assim, ela foi consciente isso? Poderia de que acontecer poderia as acontecer coisas. tudo. É tudo. Com ou sem emoção ainda? Foi uma escolha difícil pra ela. Ela Mãe! decidiu mesmo Ai, ser mãe, ela sabia onde ela estava pisando, Ai, mas ela era um sonho, né? decidiu Ser mãe. ser mãe, a qualquer custo, né, A Mari? qualquer custo. Porque a sensação, pelo menos assim, a gente que tá de fora, a sensação que a gente tinha assim, eu vou ter meu filho, Sim. mesmo que eu não fique. Era Verdade. a sensação que a gente tinha. Que o sonho dela era tão forte, que ela falou assim, eu dou a minha vida pelo meu filho. Tipo cena de novela, né? Tipo, a gente mesmo, mãe. Né? Era meu sonho, gente, sabe? Assim, eu tava vendo um pedacinho de mim ali crescendo, sabe? Eu conversava com ele, às vezes eu tava triste, eu falava assim, bebê, você tá aí? E parece que ele sentia mesmo, sabe? Porque ele se chutava. Aí ele virava assim, minha barriga pro lado. Ai, que E eu, delícia. cara, não tô sozinha mais. É incrível a sintonia, né? Eu nunca mais vou estar sozinha. É Nunca mais. indescritível Literalmente, isso. amiga. Nunca mais.
Nem pra dormir agora hoje em dia eu tô sozinha. Ele vai ser o companheirinho seu pro resto da vida, né? Quando ela falou a história dela, quando na hora do parto, que levaram o neném, te mostraram rapidinho, você não teve nem como segurar, eu me identifiquei, porque quando eu também tive o meu filho, nem me mostraram. Aconteceu bem parecido com você, eu estava afastada do genitor, eu adorei essa palavra que você usou, do genitor do meu filho, e eu tive que ficar com minha mãe, fui lá pro Nordeste, né, pra ter meu neném lá, e eu fui fazer uma consulta também, o médico falou, já tá encaixado, você vai ficar internada. Foi bem parecido um pouco com a sua história, eu também não tava esperando. E aí a minha mãe se desesperou, a gente tinha levado roupinha nem nada, e aí minha mãe falou, não, vou voltar, vou pegar as roupinhas. Foi pra minha cidade, não tinha mais carro pra ir pra essa cidade onde o meu filho nasceu, inclusive a cidade do Lampião, né? Não sei se já ouviram falar, é Serra Talhada, ele nasceu lá. E aí minha mãe foi pra minha cidade, não teve mais como voltar. E eu tava muito fraca também, que eu não tava me alimentando, eu tive depressão durante a gravidez também, não tava me alimentando, tive que tomar muito soro. E aí, quando o neném nasceu, eu tava sozinha no hospital, nem minha mãe tava comigo, não tinha ninguém. E igual você falou, quando você falou, eu me identifiquei, era só eu, os médicos e Deus ali naquele momento. E a gente coloca a nossa fé em Deus. Porque aqui vem na sua mente, nossa, quando pegaram o meu filho e não me mostraram, você falando que eu vi o chorinho de longe, eu gravei o choro do meu filho na minha mente. Porque eu falei, se pegam o meu filho e trocam por outra criança, não tem ninguém da minha família, não tem ninguém aqui para poder ver qual que é meu filho. E eu gravei o choro dele. E aí me levaram pro quarto, também foi cesárea, me levaram pro quarto, só levaram meu filho de madrugada, porque foi 10h20 da noite que ele nasceu, deixaram ele no berçário, não me mostraram ele. De madrugada que levaram ele, que ele tava chorando muito com fome. E aí, tipo, eu ouvi as enfermeiras vindo, eu falei pra moça que tava no mesmo quarto, que eu falei, meu filho tá chegando aí. Ela, como você sabe? Eu tô ouvindo o chorinho dele. Mas o menino nasceu ontem à noite, eu gravei na minha... Olha como que é, mãe, eu gravei o choro dele. Aí chegou a enfermeira, dá mamar pro seu chorão. E aí, na hora eu olhei, já fui dando mamar e ele já começou a mamar ali, morrendo de fome. Não. Então, quando você contou esse momento de dar à luz, é algo assim. E é um momento onde vem todos os sentimentos, né? À tona. Porque você não tá só pensando no seu filho, você tá pensando no futuro dele, você tá pensando naquele momento, se tá tudo bem, se não tá. Pensa em tudo que você passou para chegar até ali. Você é uma guerreira, né? Porque tudo que você passou, tudo que... Eu não gosto muito de usar esse termo guerreira não, mas é o que se enquadra, né? Agora eu vou falar, né? Ela falou, vocês estão falando de uma coisa muito importante que a maioria das mães passaram, né? Já tem 8 anos que isso mudou. Antigamente não podia subir ninguém, a pessoa entrava no CO, né? Principalmente nos hospitais públicos, entrava no CO, não podia ter celular, né? Era só mesmo com a camisolinha que eles davam e a coragem, né? Graças a Deus, né? Hoje já tem 8 anos já que tem uma lei que você tem direito a ter uma pessoa que te acompanhe no parto normal ou no parto cesárea. Porque eu falo isso que eu passei muito também na gravidez do Enoque, na hora que eu tentei parto normal, fiquei 2 dias tentando parto normal, tive 9 centímetros de dilatação, né? Ele chegou a entrar em sofrimento, não consegui ter normal e fui pra cesárea. Só que na época eles falaram que não tinha roupa pro genitor entrar. Então ele acabou não podendo entrar, então eu fiquei sozinha. E eu fiquei com a mesma sensação, acho que toda mãe pensa isso. Ai meu Deus, ninguém pode levar meu filho não. Você olha, não, eu imaginando, né? Ou vários jeitos. E a gente fica meio tonto, né? Com aquela anestesia. E eu também tava sentindo contração porque eu tinha induzido no parto do Enoque. Então tava com a sensação, tava sentindo dor ainda, porque mesmo com a anestesia não tinha pegado, porque eu tinha colocado pra tentar parto normal, né? Então assim, não tava conseguindo ver nada, eu também só ouvi o choro dele. Já no do Enos eu tive uma complicação porque ele quis vir normal, por muito pouco não nasceu normal porque eu tinha uma cesárea prévia, né? Eu tive... Com Enos eu cheguei a desmaiar. Nossa. Porque eu já tava preparada, que eu sabia que ia ter ele normal também, ter ele um dia antes, então pra não passar o que eu passei com o Enoque, que eu
Cheguei a fazer. Então eu já tava preparada do Enos. E aí quando eu fui fazendo, eu tava muito fraca. E aí eu desmaiei com a barriga de frente também, né? Meu Deus. Eu desmaiei porque eu tava muito cansada. E aí veio um monte de enfermeira em cima de mim. Para de frescura, quer fazer show? Nossa. Você vai esperar, porque você tem que esperar. Fazer show agora você vai ter que esperar mesmo. Quando passou o plantão, mudou o plantão, veio o médico, mas você tá sangrando tem quanto tempo? Só que elas me deixaram de um jeito que eu não podia levantar, porque elas estavam com medo de desmaiar de novo. E já tava tudo sangrando, tava já entrando em hemorragia também. E aí, quando foi ouvir o batimento cardíaco, não tinha. Então, a gente saiu correndo, não ouviu o choro do Enos, não precisou de UTI, mas a gente não ouviu o choro. E eu acho que o que marca para uma mãe hoje, vocês vão concordar comigo, qual é a primeira coisa que você ouve do bebê que vai marcar o resto da vida? É o choro. É o choro. É o choro. Então, a mãe, assim, que conforta. Pronto, nasceu. Alívio, né? Da Esté, eu só ouvia, porque ela já tava... Eu ouvi, né? Não, da Esté foi perfeito, né? Porque a gente conseguiu um hospital que era muito humanizado aqui em Brasília, né? Público. Ele conseguiu entrar, ele conseguiu filmar, ele conseguiu tirar foto. Eu vi ela, ele viu, ele teve contato. Gente, foi a coisa mais linda de mamãe, assim, foi o presente. Oh. E assim, eu acho que o parto, ele marca toda mulher, toda mãe, Com né? certeza. Positivamente em alguns pontos negativos e alguns pontos negativos e os pontos positivos. Então, assim, eu acho que para uma mãe o choro é o choro, né? Todas aqui devem ter. Eu quero saber da Pâmela também. Eu não vou mentir. Então, o meu maior medo era me roubar minha filha. Olha só, tá vendo? Todo mundo, gente. E aí o genitor, né, dela não queria entrar comigo de jeito nenhum. Queria de jeito nenhum. Eu falei, gente, mas ninguém queria entrar, ninguém queria ver. Ai, eu não quero ter coragem, E eu, gente, alguém tem que entrar comigo, porque se roubarem minha filha, eu vou passar o resto da vida chorando. Então alguém tem que entrar comigo pra me ajudar. Aí, graças a Deus, né, minha outra irmã entrou comigo e acompanhou o parto. E eu falei, eu dei instruções. Olha só, Eu tenho até instruções. pra dar, até pra... Acho que é real isso. Eu né? dei instruções, eu falei, olha, quando a enfermeira levar meu filho, você vê se quando ela trouxer é o mesmo. Que é pra não ter perigo de vir o menino errado. Acho que toda mãe tem esse medo, né, gente? Dei várias instruções pra ela, né, assim, porque eu tinha muito medo mesmo, muito medo. E aí, eu acho que foi o momento, acho não, né, foi o momento mais marcante da minha vida, mais emocionante da minha vida, foi quando eu vi minha filha. Foi normal? O meu foi cesariana. Quando o médico colocou ela do lado, assim, trouxe ela, colocou do lado, que eu vi aquela florzinha, parecia uma florzinha, assim, tão É tudo já puxado, né? coisa mais gostosa do mundo. Aquilo ali pra mim, eu acho que eu vou lembrar o resto da vida desse momento. Ai, a Mel era tão lindinha, bebecinho, tão fofa. Era uma Continua. É porque ela teve, né, a Mel, mas a filha é minha, gente. Não sei isso, tá? E dá pra ver também, né? Não sei se você percebeu, Clé, que elas foram ali criando um Sim, do lado foi. do outro, né? Foi. Eles cresceram como irmãozinhos. É né? porque ela acabou se divorciando também, né? Não, a história é bem parecida, né? É. Elas também não tiveram o apoio do genitor, né? Em relação à hora do parto. Gente, como isso é importante, né? Não, a diferença do Pedro pra Melanie é 7 meses. A gente tava grávida junto. Ai, que legal! Quando a legal. Melanie nasceu, eu tava É quase com um gêmeos. mês, né? A Mel ia nascer no dia do meu aniversário, gente. Ela não deixou. Quase. Não, porque você não deixou. Quase. Eu falei, não, põe lá, dia 21 pra você fazer a cesárea. Não. Poxa, dia 21, Eu não. queria estragar o aniversário dela, eu gosto de festa. Gente. O que adianta, gente? Até hoje não tem aniversário, não. Gente, os meus filhos, todos eles, eu não sei o que eles têm. O Enoque nasceu um dia depois do aniversário do meu avô. Nossa. O Enos nasceu no aniversário da avó dele, paterna. E a Esté nasceu no dia do aniversário da minha irmã. Olha só. Então, se for pra fazer data festiva, vamos fazer todo mundo junto. Eu nunca vi. Todo mundo gosta de nascer junto. Tá vendo, Pamela? Eu vou mentir pra vocês que eu tô assim chocada, Mari. Você falou uma coisa que muitas mães não falam. Você abriu o coração e eu vou falar, eu nunca tinha ouvido de nenhuma mãe, né, que tem com criança com TEA, né, falar do jeito que você falou, eu tive um luto. Gente, eu acho assim real, verdadeiro, porque eu acho que
medo de ser julgado, das pessoas falarem, acaba que não, eu tenho que conseguir, né? Bota aquele escudo de Mulher Maravilha e eu não preciso sentir isso, né? Mas eu acho que você foi muito guerreira ao dizer isso e eu acho que é até bom para quem tá assistindo a gente, que tem ou está passando por processo, né? Igual você passou, diagnosticar e tal. Isso é muito importante mesmo falar. Que, igual você falou, eu tô assim, arrepiada. Eu falei pras meninas aqui que eu tô arrepiada porque eu nunca ouvi isso. Eu tenho 5 anos de carreira que eu lido com crianças e eu nunca ouvi uma mãe falar que eu tive um luto, porque meu filho foi diagnosticado e logo em seguida, né, reagir. Eu tô aqui, eu vou conseguir, vamos atrás. O que a gente tem que fazer, né? Até agora que eu mais demonstrou aqui o quê? O que eu preciso fazer pra ajudar? O que eu preciso fazer pro meu filho desenvolver? Então, assim, eu tô arrepiada com essa história, Mari. Eu acho que é muito difícil, assim, pras mães, porque aceitar que aquele filho que ela sonhou, que ela desejou, né, de certa forma ele não vai mais existir. Então, eu acho que as pessoas guardam assim dentro de si e ficam ali, não, eu tô errada, não é isso. Pode sentir. E, gente, por mais difícil que seja, aceitar o diagnóstico vai ajudar a criança, assim, de uma forma extraordinária. Porque a gente tem que guardar nossa dor, mas a gente tem que viver também. Porque não adianta você dizer, não estou sentindo nada. Tá sim. Você fala da boca pra fora. Então não adianta. Como eu falei pra vocês, eu passei 1 semana chorando. Enquanto todo mundo dormia, eu pesquisava e chorava. Quando a neurologista perguntou, o que você acha? Eu falei, eu acho que ele é. O Pedro não atendia pelo nome. Então você falava assim, Pedro, se você falasse João, ele olhava. Mas ele não atendia pelo nome dele, né? Ele não olhava nos meus olhos. Então foram assim, coisas que eu fui lendo e que, nossa, gente, batia tudo. Então, assim, eu lia, chorava, falava assim, cara, não tem pra onde correr, meu filho é autista. E realmente, a gente tem que viver. Então, assim, pra todas as mãezinhas que estão vendo, vivam o seu luto, vivam a sua dor, porque você vai ficar muito melhor depois. Não adianta você guardar dentro de você essa dor, você não chorar, você tentar engolir. Porque meu filho não pode saber. Porque meu filho não pode me ver chorando. Cara, não vai adiantar, não vai, só vai piorar a situação, sabe? Então você tem que viver a sua dor, né? Tanto no luto físico, quando você realmente perde alguém, quanto num momento desse, né? Que você recebe um diagnóstico, seja do que for, você tem que viver a sua dor para você ficar mais forte pro seu filho depois, porque você só vai ficar forte, você só vai conseguir reagir se você vivenciar a sua dor. E eu vou deixar a última vez que eu vou falar aqui, que o mais importante, Mário, do que você me falou, acho que essa força que você teve, esse escudo de Mulher Maravilha que você foi muito apoio da sua mãe, né? Mãe, né, gente? Mãe, né? De estar ali, minha filha, eu tô aqui, o que é dinheiro a gente tá junto, é chorar a gente tá junto, você teve a Pamela, a sua família, e eu acho que é mais fácil, eu acho que acaba ficando mais leve quando você pode contar com a família, porque hoje em dia ainda existem pessoas que falam que não existe, né? Que isso vou falar até que é doença do século, né? Todo mundo tem autismo. Todo mundo né? tem autismo. Nossa, Só gente, que o horrível importante isso. é você saber que você pode aqui, ó, pegar na mão, você não tá sozinha, não sei também pra onde vai, mas a gente vai junto, né? E isso é muito importante, né? As mães têm que ver por esse lado aí também, porque realmente o preconceito não é a doença do século, não é uma novidade. A diferença é que antes trancavam nossos filhos no manicômio. Sim. Né? Infelizmente, vamos ser realistas, era isso que acontecia. Tanto que tem vídeos de crianças, né, amordaçadas, amarradas. E, sinceramente, eu jamais, mesmo naquela época, eu jamais deixaria fazer alguma coisa assim com meu filho. Mas as pessoas não falavam sobre isso. Né? Até pouco tempo, alguns anos atrás, aí, não muito distante, as pessoas queriam esconder eles de novo. Né? A questão da inclusão estava sendo, de certa forma, bombardeada, né? Porque queriam voltar todo mundo para as escolas especiais. E foi muito triste isso, porque eles precisam estar juntos das outras pessoas. Porque o preconceito só vai acabar se você crescer com pessoas especiais perto do seu lado. Né? Porque a gente... A inclusão, né? Exatamente, não adianta, sabe? Infelizmente o preconceito vem de casa.
Mas aí você tem uma pessoa preconceituosa na sua casa, né? E aí você manda seu filho para uma escola onde tem uma criança com algum tipo de deficiência. Aquela criança vai ver que não é bem assim. Então, assim, o Pedro, eu vi ele ser protegido pelas outras crianças. O que eu não vi adultos que deveriam proteger, as crianças fizeram. Então, uma vez ele teve uma crise e a menininha virou para mim e falou assim: tia, eu não entendo porque todo mundo faz isso. Fica gritando, fica brigando. Sabe o que vai acontecer? O Pedro vai gritar, o Pedro vai correr, o Pedro vai chorar e aí depois ele vai se acalmar. É sempre desse jeito. No quinto ano... lidar, né, com as... Uma criança, né, ter essa... Por isso que é importante, mais ele noção. não vai ter, né, Mais noção que daqui a um adulto. tempo o Pedro vai entrar em Exatamente. mercado de trabalho. Exatamente. Então ele não vai ter um espaço, aqui é onde ficam as crianças especiais. Não vai ter isso. Então ele vai saber lidar. Eu falo isso, mas até meu filho do meio, lá na escola que ele está estudando, tem uma criança que não tem os braços, não tem as pernas, só mesmo o tronco e a cabeça. E esses dias eu peguei... Gente, foi linda a cena. Eles brincando, ele desce da cadeira, ele desce da cadeira e fica no chão. Meu filho tem 5 anos, acho que ele deve estar a mesma idade dele. Porque eu percebi que quase nenhuma criança gosta, né, de brincar e tudo, por causa que é diferente, gente, não, né? Quando eu vi ele abraçando, brincando, e assim, como ele é mais alto, ele desceu da cadeira, ele é bem pequenininho. E meu filho foi pro chão, arrastou no chão e ficou deitado no chão brincando com ele com o carrinho. E no final, né, eu cheguei e ele falou assim: ei, Enos, me dá um abraço. Até amanhã. E abraçou ele, né? E aí eu falei: meu filho, que lindo. Como é que pode, né? Igual essa menininha que falou do seu filho, né? Ela não viu cor, ela não viu o grito, ela não ouviu, ela quis entender o problema e resolver. De uma forma que não ia piorar a situação para o Pedro. Ela viu. Ali, gente, é lindo. A criança em si, ela conseguir reconhecer isso sem nenhuma maldade, sem nada em troca. Que coisa linda, né? Verdade. Mari, agora eu queria saber o seguinte. Conta pra gente como é que tá o coraçãozinho. Ela tá batendo. Mas eu quero saber quem é que tá dentro dele. E além disso, eu quero saber também como é que tá a Mari. Porque a gente falou do Pedro, a gente falou mãe. da Mari mãe. Agora, como que a Mari tá hoje? Então, Se ela tá, né, em algum lugar, né? de certa forma... Não, de certa forma não, né? Hoje eu vivo completamente pro Pedro. Eu vivo por ele, eu respiro ele. Essa é a realidade. Eu tomei uma decisão, primeiro por causa de todas as dificuldades que é um relacionamento, né? Eu sofri muito com o genitor dele e é uma realidade, não tem como você fugir disso. Mas eu optei por não me relacionar com ninguém. Eu realmente não abri meu coração mais pra ninguém. Poderia ter feito? Poderia. Surgiram, algumas pessoas surgiram. Mas eu optei por ficar com meu filho, né? Até mesmo porque o tempo que demanda é muito grande. Então, assim, eu vivo para ele em todos os momentos. Quando a gente descobriu o autismo, né? Você deve lembrar que eu era chamada na escola todos os dias. Então, assim, eu saí do mercado de trabalho, né? Hoje eu trabalho com bolos artísticos, eu sou cake designer, para cuidar dele. Porque eu trabalho na minha casa. Excelente profissional, por sinal. Ai, obrigada. Depois coloca o arroba dela aí, ó. Então, eu vivo realmente pra ele e por ele. Até mesmo porque, voltar ao mercado de trabalho, eu teria que ter um tempo para dedicar a ele em termos de escola. Por exemplo, dos 6 anos até os 10, né, me chamavam direto na escola. Então, assim, quando a gente descobriu o autismo, todos os dias eu era chamada na escola. Ele não ficava na escola também no mesmo período que as outras crianças. Ele saía 1 hora antes. É um direito deles? É. Mas eu sei que ali era um facilitador de vida da própria escola, né? Não quero ter problema de cuidar dessa criança. Então, mãezinha aqui. Só no 5º ano é que ele ficou estudando o horário com todas as crianças, né? E ele realmente
naquele 5º ano ali ele foi realmente mais incluído, né? A direção da escola se voltou um pouquinho mais para essa parte. E as crianças ajudavam muito, eu tinha muito medo de bullying. Nossa, eu morria de medo do preconceito, porque quando ele era pequenininho ele apanhava dos outros meninos. E eu falava, meu filho, você tem que se defender, porque eu não tô lá para te proteger, né? Então, aí eu conversava com a professora, mas à medida que o tempo foi passando também, ele foi ficando sempre com a mesma turminha. Então as crianças começaram a ver como é que ele era, né? Então, eu dediquei meu tempo todo para ele. Então, relacionamentos para mim realmente, né? Mesmo que eu quisesse, eu acho que tinha que ser uma pessoa ali que ficasse ali do meu lado e realmente entendesse, porque a gente ia pra escola, a Pamela levava os dois pra escola, eu buscava os meninos na escola. Aí à tarde ele tinha que ir pra terapia. Aí voltava da terapia. Aí tinha a sala de recursos da escola, que ele tinha que ir também. E assim, e aí as coisas, eu só, fora as crises que ele tinha na época, que eram muitas. Então qualquer coisa fazia ele ter crise. Hoje tá muito mais controlado, graças a Deus. Hoje né? em dia ele toma algum remédio? Não, ele nunca tomou. Olha só, que bom, né? Eu optei por não dar, porque na época que a gente descobriu ele tinha 6 anos de idade, né? E os remédios, por mais que as pessoas falem, mas vai ajudar. Gente, causa dependência, causa uma dependência. Eu participo de grupos que eu vejo as mães desesperadas por causa da dependência que os filhos estão da medicação. E eu conversei com a neurologista dele, né? E ela falou assim, não, mas se você não quiser dar, a gente não vai dar. Eu acho que o caso dele é mais de terapia. Porque existe casos e casos, né? Tem uns que realmente Tem uns que precisam e a gente aconselha não deixar de dar, né? Porque realmente é necessário. No caso do Pedro, foi muito bom que não precisou, né? E eu agradeço a Deus todos os dias, porque assim, teve um momento que eu pensei que realmente ele fosse ter que ser medicado. E eu insisti, persisti, não, vamos pra terapia, vamos levar essa demanda pro psicólogo, vamos levar pra terapeuta, vamos levar pra quem for que seja, né? Graças a Deus tive sempre o apoio da minha família. E aí, à medida que ele foi crescendo, aí o Pedro começou a falar inglês sozinho, só via vídeo em inglês. Né? Teve uma das terapeutas até que falou assim, mãezinha, como eu vou conversar com seu filho? Eu falei assim, do jeito que eu tô conversando com você. Mas ele fala inglês. Eu falei assim, não, mas ele fala português. E ela morria de medo, porque ela não sabia falar inglês, né? E ele já falava, desde pequenininho. Os autistas, eles têm, né, preferências de línguas, eles aprendem muito rápido inglês, espanhol, tem francês, é incrível, né? Verdade. São extremamente inteligentes. E eu falava pra ele, eu falava assim, meu filho, se você tivesse sendo alfabetizado nos Estados Unidos, você já sabia tudo, né? Porque aqui foi difícil, né? Eu acho que a demanda da escola foi a pior parte. E, então assim, né? Respondendo a Pamela, realmente eu não teve nenhum relacionamento. Eu não tive... Ela sabe que as coisas nunca foram fáceis. Aí você sentiu algum tipo de preconceito por ser mãe solo, né? Acabou sendo mãe solo e ainda mãe. Sempre tem, né? Porque, infelizmente, as pessoas não veem a nossa capacidade, né? Eu tive até que ouvir de uma pessoa que deveria ter me dado apoio, né? Virar pra mim e falar assim, você é do jeito que você é, as coisas não deram certo com a gente porque você veio de uma família matriarcal. Gente, você veio de uma família matriarcal. Então, assim, eu não podia mandar. Então, assim, eu não sinto falta, eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu tô muito feliz sendo o que eu sonhava em ser, que era mãe. E não penso nisso. Eu penso que o meu futuro é cuidar realmente do meu filho, é ver ele bem. Eu falo pra ele, amor, a mamãe vai ver você crescer, a mamãe vai ver você se formar. Um dia você vai ter sua família. E quando você estiver bem, aí sim eu vou partir em paz. Mas antes disso eu não vou embora daqui. Eita, olha só, gente, que mulher, né? Que história. Que mãe. Vamos esquentar isso daqui. Vamos esquentar, porque eu acho que, né, vamos esquentar o negócio, vamos comemorar um pouco, né, essa história de vida que eu tô aqui sem fôlego até agora, né? Acho que todo mundo aqui extremamente emocionado, né? Porque é uma história assim que, gente, é exatamente isso que a gente quer trazer aqui nesse podcast. Essas histórias que tiram o fôlego da gente. Mari, parabéns. Quando a Pamela perguntou com relação a você se relacionar ou não, e você optou, gente, tá tudo bem. A nossa sociedade, ela cobra muito que as mulheres têm que ter um companheiro. Que a mulher tem que ter um companheiro, mas, gente,
é opção. E não há necessidade, não é obrigatório, né? Às vezes, é igual a Carol perguntou se você sofreu com preconceito por ser mãe solo. Muitas vezes é melhor ser mãe solo, que dá conta de tudo, do que ter um companheiro que não vai fazer nada ali do lado, só vai atrapalhar a sua vida. Em vez de te ajudar, só iria te atrapalhar. Então, eu acho que mulher, ela tem que estar onde ela quiser, e eu acho que mulher, ela tem que fazer o que ela quiser da vida dela. Mulher nenhuma é obrigada a ter um companheiro do seu lado. Seu companheiro é seu filho, é sua mãe que te apoiou e sempre te apoia, seus irmãos, né? Que sempre estão do seu lado. Com certeza. E, assim, é uma história maravilhosa. As pessoas têm que parar com esse negócio de que porque você tem que se casar. Porque seu filho vai precisar de um exemplo paterno. Eu acho que o Pedro, ele lida muito bem com essa situação, né? Ele teve o genitor por um tempo ao lado dele, hoje realmente eles não se veem há muitos anos. E não faz falta, sabe? Eu falo pra ele, eu tô aqui pra tudo que você precisar. Hoje ele tá se desenvolvendo, ele tá bem na escola, ele tá começando a fazer amizades, coisa que ele não fazia. Olha. Porque assim, o cognitivo dele, né, melhorou muito. Agora eles estão trabalhando a socialização dele, porque infelizmente é uma coisa Mais que afeta muito, muito. A seletividade alimentar dele ainda é forte? Mas melhorou muito com o passar dos anos. Que bom. Né? Eu nunca fui uma mãe de não deixar comer ou obrigar ele a comer aquilo que ele não queria. Eu falava, não, experimenta. A avó dele também falava, experimenta. A gente teve um coffee break aqui, né, gente? Toda vez tem um coffee break. Maravilhoso. Aí eu vi, né, ela pegando, porque a Cleia aqui faz traz uns pratos, né, típicos de outro país. Né? E aí ele ficou, acho que ele ficou, você pegou, né? Eu vi ali no quarto. Meu filho, se você não quiser, prova. E eu achei isso legal, porque normalmente eu já vi algumas, mas não, nem vai querer, nem oferece. Pra não, né? Mas eu vi o jeito que você falou, ele não foi agressivo. Pronto, agora esquentou o clima aqui, né? Que a gente foi. Tchim-tchim, falando, meninas. um tchim-tchim. Saúde. Gente, esse drink aqui, ó, pela nossa queridíssima Giovana. Maravilhoso. Maravilhoso. Tu tava falando, né, que eu achei interessante a forma que ela ofereceu pra ele. Mesmo ela talvez sabendo que ele não iria comer, oferecer sempre, né? Então ela ofereceu, ele olhou assim, ficou assim. Ela, não, filho, se você não gostar, você come só a salsicha, porque eu acho que, né, às vezes ele tem já já sabe, né, já come. E aí ela entregou e ele fez, né. Eu nem vi o final. Ele comeu? Comeu. Gente, ele comeu, tá vendo? Gente, o hot dog tá maravilhoso. Mari, conta pra gente. Eu sei que você passou por muito preconceito, mas sempre tem aquele que dói mais. Eita. Qual foi aquele assim que quando você lembra assim, esse pesou? Eu acho que o que mais me doeu assim nesses 12 anos de vida do Pedro foi realmente o preconceito que ele sofreu na escola, né? Não das crianças, mas por parte dos adultos. E foi muito doloroso, porque meu filho sofreu muito, muito. Ele passou por muitas coisas ali que mãe nenhuma quer ver o filho passar. Principalmente por pessoas que deveriam cuidar, né? Então, ele realmente... Ele teve momentos assim que ele chegava chorando. Eu não vou mais voltar pra escola. E ele era muito pequenininho na época, né? E ele falava, eu não vou voltar mais pra aquela escola. Eu nunca mais piso lá, mamãe. E aí você tem que respirar fundo, né? Então eu era chamada, eu fui chamada pelo conselho tutelar por causa dele. E isso tudo em relação ao preconceito, porque a escola acha que tem que fazer tudo do jeito que ela quer. E ela, infelizmente, algumas escolas elas não se adaptam àquela criança, né? Muitos profissionais também não têm preparo, né? Nas escolas, infelizmente. Mas a escola até tinha, né? Oferecia cursos e tudo. Mas eu acho que tem gente que acha que uma criança com deficiência não tem que se misturar com as outras crianças. Isso acontece ainda, né? muito. E assim, Pedro tá com 12 anos, então há 6 anos atrás era pior ainda, né? Hoje você vê falando muito mais.
né? E ainda assim você vê casos horríveis de bullying que terminam até em tragédias. Verdade. Mas foi o que mais me doeu, foi o preconceito dentro da escola, porque eu não esperava, eu esperava ser acolhida. O lugar onde tinha que ser acolhido. Exatamente, e ele não foi. E foram dores assim que eu via ele passar, e que como mãe, não, eu não vou deixar meu filho ir. E aí eu até pensei em tirar ele, né, da escola que ele tava, como ela sabe disso, eu chorava muito, né, eu via ele chorando, desesperado, mas eu lutei por ele. Eu lutei por ele para ele permanecer na escola. Talvez eu não tenha feito certo, mas eu acho que eu fiz, porque algumas coisas, com o passar do tempo, foram sendo modificadas na escola, né? Ele ficou lá e eu falei, cara, se estão fazendo isso com meu filho, eu vou abrir caminho para que não façam com outra criança. Porque não adianta você mudar de escola, não adianta você correr atrás, você tem que lutar onde você tá. É muito guerreira, gente. É muito guerreira. Ela simplesmente não aceitou, ela quis mudar, né? Vai mudar a escola. Vai mudar a Vai escola. sair, não. Então, assim, realmente, né, eu tive que enfrentar conselho tutelar, tive que enfrentar um monte de coisa. De peito aberto. E eu fui. Porque se a gente... Gente, toda vez que a gente muda uma criança com deficiência da escola, né, ou de um profissional que não tá adequado a ela, quem tá perdendo é a criança. Exatamente. Então a gente tem que aprender a lutar pelos nossos filhos, a escolher algumas batalhas para que não só ele sofreu, mas o que vem ali atrás não vai sofrer mais. Pelo menos esse foi o meu pensamento, né? Eu fui aconselhada, né, na época, não tira ele, porque ele pode retroceder de novo, agora ele vai começar. E aí eu conversei com ele, fui explicando as coisas, eu sempre fui muito de falar pro Pedro, falei, você é diferente, e as coisas estão acontecendo, mas a gente vai lutar. Então eu ensinei pra ele, se defende de tal forma. E aí, nesse se defender, né, não deixar que as pessoas fizessem tudo o que elas quisessem com ele, foi a parte que entrou realmente o conselho tutelar. E eu fui acusada de coisas assim, idiotas, né? Não eram coisas bestas, coisas... seu filho anda pela escola, né? E eu, gente, mas ele é uma criança com TEA, né? E tem TDAH também. Tem TDAH, ele precisava se regular. Então, assim, lutei. E a escola realmente mudou um pouco, né? Olha só. A escola mudou um pouco, ele foi muito mais aceito. Já no 5º ano, eles já sabiam que ele saía da sala, então ele quase não estava mais saindo da sala. Né? Tanto que teve um episódio lá que a direção chamou na sala dele, estava tendo muita briga, muito problema, bullying. E no dia eu falei assim, meu Deus, bullying só pode ser com meu filho, né? Porque a primeira coisa que você pensa é com meu filho, porque o meu filho é o diferente da sala. O lado mais fraco, né? Exatamente. Aí ele virou pra mim e falou assim, mamãe, você não se desespera. Olha só, porque gente. não é comigo que estão fazendo isso não, Que viu? gracinha. E aí eu fui pra reunião e realmente não era com ela, era com ele, né? Era entre eles lá, eles estavam... E aí a direção chamou pra resolver. Coisa de criança, né? Mas tava levando assim pra um lado mais sério. Então, aí a direção chamou os pais pra conversar e tudo. E o Pedro, ele é assim, ele não tem filtro, né? Então, tudo que ele quiser falar, Ele vai falar. aí a direção virava, levanta a mão, quem quiser falar alguma coisa. E eles levantavam a mão, menino, fica quieto. Aí a diretora virava pra ele, fala, Pedro. Aí ele, é porque aqui tá todo mundo brigando. Se você quiser, eu te conto quem é. Que gracinha, Muita gente. personalidade, né? Nossa. Nesse início a gente consegue ver que ele tem muita personalidade, né? Mas em relação às outras crianças, eu só fui muito feliz, assim. Porque a professora até chegou, conversou comigo e falou assim, olha, mãezinha, não fica preocupada. Não vai com ele, não tá acontecendo nada com ele. Muito pelo contrário. Às vezes os meninos estão brigando aqui, né? Estão querendo chegar até a vez de fato. O Pedro chega, todo mundo vira e fala, para. Deixa o Pedro chegou, vamos ficar quieto. Então, assim, eu acho que a presença dele até ajudou algumas crianças, né? Mas, assim, do mesmo jeito que eu senti o preconceito, teve uma mãe na escola que eu me senti tão incluída, porque a filha dela ia fazer aniversário na escola, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, a Bia vai fazer aniversário e... eu queria saber se o Pedro tem alguma coisa assim que ele não coma, se ele tem intolerância a alguma coisa. Gente, Que gracinha. foi tão gostoso isso. Foi tão bom. Né? Da sociedade em si.
Que delícia. Gente. Nossa, eu acho assim que foi um dos momentos mais felizes que eu vivi ali, sabe? Porque eu me senti abraçada, eu me senti acolhida, né? Eu senti que ele estava sendo acolhido. Aí eu, não, Pedro pode comer tudo, né? Desde que ele queira. Mas graças a Deus passou, né? Foi muito difícil. Eu realmente não vou entrar sem detalhes, mas foi muita coisa que ele passou, muita. Imagina. E, mãezinhas, sempre lutem pelo filho de vocês. Não adianta você fugir, porque outras crianças vão sofrer. Seu filho vai continuar sofrendo. Porque se você muda ele de escola, se você muda ele, né, de clínica, que às vezes a clínica não tá dando, muda de profissional, mas não muda de clínica, porque para ele também é difícil sair do lugar que ele já tá habituado. Rotina faz parte, né? Sim. A rotina é muito importante na vida deles. Pro Pedro tudo é explicado. Hoje, por exemplo, né, a gente vinha pra cá, que horas que a gente vai? Eu falei assim, de manhã. Não, você não entendeu. Eu disse, horas, você precisa me falar exatamente. Aí eu falei, umas 10 horas, porque sua avó quer passear. Então tá. Que horas que a gente volta? Aí eu, nossa, aí não tem horário, né? Você fica lá, e aí ele, não, então tudo bem. Então tudo pra ele tem que ser assim, tem que ser tudo explicadinho. Tudo explicadinho pra não fugir da rotina. Porque fugir da rotina também causa crise. Sim. Então pra ele tudo é explicado. Mas o Pedro, realmente, como eu disse pra vocês, ele tá se superando, né? Hoje ele tá no CILG, lá no Guará. Olha só. Ele faz inglês só pra aperfeiçoar mesmo, né? O inglês dele. É como eu disse, ele não tem filtro, né? Aí ele mudou pra... Ele tá agora no 7º ano, né? Ano passado, ele chega pra mim e fala assim, nossa, mamãe, a minha professora de inglês falou errado, acredita? Eu tive que corrigir. Ai, gente, que gracinha. Né, meu filho? Mas assim, cuidado, né? Sua professora. Mas eu vou deixar ela falar errado? Assim ela vai ensinar errado pros outros. Eu sei, mas eles não. Gente. Olha só. E eu passava cada uma com ele. A gente já passou tanta vergonha nessa vida. Lembra das histórias as pessoas fumavam, né? Falava assim, meu filho, fumo, bebida é uma coisa tão horrível, mata as pessoas, né? É muito ruim. Mãe, né? Mãe. A gente ensina desde pequenininho pra não fazer, né? Então a gente ia pra terapia, eu ia de ônibus com ele. Aí uma vez tinha uma mulher fumando, né? Aí ele chegou pra mulher e falou assim, você sabe de uma coisa? Você vai morrer. Aí, gente, a minha cara. Eu fui com a cara. A minha cara foi assim, sabe? Virei ema. Pra ver o buraco e o meu filho. Aí ele, mas é verdade. Sabia que você vai ficar com o pulmão preto? Olha, gente. Coitada, acho que a menina nunca mais deve ter acendido um cigarro. Com certeza ela repensou. E assim, hoje em dia, ele até se policia um pouco, né? Ele fica. Agora já tem mais consciência também. Tem, mas não adianta não, muito não, viu? Adolescente também, né, gente? Ele é um adolescente. Aí hoje ele até tenta, né? Mas assim, se ele tiver uma coisa pra falar pra você, ou se ele vê você fazendo alguma coisa que ele acha que está errado, ele vai vir e vai falar pra falar você. mesmo. Ele fala. E é importante, Maria, quando você falou aí a questão das mães não desistirem, de lutarem, né? Modificar, tirar da escola, ou seja, mudar de terapeuta. E porque exatamente hoje em dia a gente pensando, alguns anos atrás, a terapia, né, pro TEA era mais escassa, né? Não era tão, igual você falou, no início é um pouco difícil de lidar. E além da dificuldade de lidar, ainda você não encontrava naquela época profissionais, terapias voltadas para isso. E de uns anos para cá, né, o ABA, né, que é a ciência que dá apoio, né, às crianças autistas, adultos também, né, também tem a terapia para adultos autistas. Muitas pessoas descobrem ser autista na vida adulta, né? Então, assim, essa ciência tem evoluído muito. Então, terapeutas na área, psiquiatras, né? Até professores também, né? Se especializam nessa área também. Então, hoje em dia está muito mais tranquilo, né? A questão da terapia para as crianças e para os adultos autistas. E essa questão de não desistir de correr atrás foi que exatamente veio a melhorar, né, a vida deles, porque se nenhuma mãezinha ou um paizinho tivesse corrido atrás dos seus direitos, corrido atrás de que nas escolas tivesse a inclusão, que melhorasse, hoje em dia não seria
tão bom quanto está sendo hoje. Com certeza vai evoluir mais, vai melhorar mais. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já melhorou bastante, né? Nossa, melhorou muito. Porque antes eles não eram realmente aceitos, né? Assim, a escola colocava. Não, vamos colocar porque a gente é obrigado, né? Deixa no cantinho ali. Exatamente, deixa ali, a gente guarda aqui, né? Como se fosse um objeto e deixa ali. Mas hoje não, hoje realmente a inclusão ela tem acontecido, existe. Hoje eu agradeço muito, né? A escola que o Pedro tá, os profissionais que estão lá, que, como eu disse, resolvem tudo para ele. Ele hoje, sem as terapias, agora ele tá, né? Faz o inglês. A vida dele continua corrida, apesar de não fazer as terapias, porque ele entrou na natação, ele faz um programa especial numa escola lá no Guará, né? Que eles dão natação para crianças especiais. Olha só, Ele tem um que professor maravilha. maravilhoso de natação, então ele faz natação há alguns anos já. Nada super bem, aprendeu super rápido. Ele vai pra natação, vai pra escola, vai pro inglês e agora me inventou de fazer luta, né? Faz kickboxing. Ai, gente. Não tem nada a ver com isso. Olha começou. só. A influência da tia. A influência da tia. Olha só. E a Carol, né, Carol? Você tem a Carol, ela tem um milhão de seguidores ou Eita, mais gente. na página dela do Instagram. E ela fez uma enquete, né, Carol? Fala mais pra gente dessa enquete aí. Aproveitando, né, que a Cleia deixa aí, eu sou fotógrafa de recém-nascido, de família e de bebês. Então a gente tem em contato, meu público é mãe. Então esse assunto nunca me envolveu tanto, né? Eu acho que eu fui o que mais bate na tecla, que era um assunto de mãe. E aí eu coloquei, né, fiz uma enquete lá no meu Instagram, profissional e o pessoal. Aí eu fiz uma enquete, né, pra saber a maior dificuldade das mães hoje, né, com ser mãe, né, com tudo. E aí tivemos vários recadinhos maravilhosos, né, Cleia? Muitas pessoas participaram, né, dessa enquete que a Carol colocou no Fez Instagram uma dela. peneira aí. E a Carol falou que nós íamos ler aqui algumas das respostas e a gente deve isso às seguidoras da Carol. Eu vou começar aqui com a resposta da Lídia, né? Lídia Magalhães. Ela falou que hoje em dia a maior dificuldade dela é ser mãe de adulto. Por mais que não tenha tanto trabalho, vem a distância e o ninho vazio. Realmente, eu sou mãe do adulto, né? Meu Nossa, filho tem deu 22 certinho, anos, né? O meu filho tem 22 anos. Ele não está distante, igual no caso da Lídia, né? Que é essa questão do ninho vazio, mas eu já penso nisso no dia que meu filho sai de casa também. Eu acho que eu não vou saber muito lidar com isso, porque meu filho também sempre foi muito companheirinho, sempre foi meu grude. E hoje ele tá com 22 anos, mora comigo ainda, mas sempre fala que quer sair de casa, que quer morar fora. E eu já fico tentando me preparar, mas a gente nunca tá preparado para isso, né? Então, Lídia Magalhães, eu te entendo plenamente, né? Que por mais que o filho já seja adulto, a gente como mãe, a gente se sente realmente como se ele ainda fosse o nosso bebezinho, né? É verdade. Verdade. Bom, a Tainá escreveu algo que eu achei, assim, muito bacana, porque combina muito com a história da Mari. Então, eu acho, assim, que tá bem a ver com tudo que a gente falou aqui. A Tainá falou assim, ó. Além de achar que ela não conseguiria, devido ao histórico dela, que ela tem leucemia, né? Ela achava que não ia conseguir ter um filho, né? Mas Deus abençoou ela. E ela conseguiu ter esse filho. Então me lembrou muito a Mari, tudo que a Mari falou, tudo que a Mari passou, né? Eu acho que é bem o que a gente conversou aqui hoje, né? Outra mãezinha que sonhava em ter um bebezinho, né? E que teve coragem, bateu no peito e falou, eu vou. Que lindo. Passou por cima de todas as dificuldades, né? Outra pessoa, né, que falou foi me reencontrar depois da maternidade, se olhar no espelho e se conectar comigo. Essa foi a Larissa Prado. Realmente, eu ainda fico me olhando, gente, eu sou mãe de 3. E para muitos que não sabem, era para mim ser mãe de 6. Olha só. Né? Eu tive a Esther, era gêmea, eu perdi, mas bem no início. E acho que as meninas nem sabem. Mais recente, eu perdi. Tem 1 mês e meio que eu perdi gêmeos. Sério? E eu acho que a Camila sabe. Eu não sabia. Não tava na espera, fui fazer só um exame pra ver se tava tudo ok lá embaixo.
E aí descobri que eu tinha 2 bebês na mesma placenta, mas já não tinha um batimento cardíaco. Então, assim, era pra ser 6. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu fiquei assim, Deus, por quê, né? Foi assim, eu terminei de perder no domingo, eu fiz o exame na sexta. Então, assim, eu acho que era realmente da vontade dele de eu saber, né? E assim, eu fiquei muito assim, meu Deus, que, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, ele me confortou naquele momento, ainda tive, né, que assim, meu Deus, eu tava gerando 2. E é isso. Então, assim, isso me encaixa perfeitamente. Às vezes eu olho assim, meu Deus, eu já tenho 3. Tem também aqui a Charline. Ela fala que administrar o tempo com tantas coisas para fazer com apenas 24 horas. Eu acho que toda mãe passa por isso. Seja mãe de recém-nascido, de criança, adolescente, pré-adolescente, né? Porque a gente, além de ser mãe, a gente é mulher, a gente é dona de casa. Muitas mães trabalham fora, trabalham dentro de casa. E quando você vai ver 24 horas é um tempo muito pequeno, muito pouco para você dar conta de tudo, né? Verdade. E eu entendo a Charline também. Porque É. acho que toda mãe tem esse pensamento. Queria que tivesse 48 horas um Eu queria dia. 72, amiga. 48 ainda. Mãe não tem folga, Não. mãe não tem férias, mãe não tem, Mãe- né? Mãe não tem abono salarial, nem salário mãe tem. A mãe agora vira até Uber. Uber não remunerado. Eu sou lá em casa. Uber não remunerado. Mãe é 1001 Eu tô utilidade, né? A outra pessoa foi a Laila. Conciliar tudo. A Laila, ela tem um bebezinho de 2 meses. Fiz as fotos dela. E aí ela colocou assim: conciliar tudo. Filho, casa, casamento, trabalho e lazer. Gente, a Laila ainda tá pensando em lazer. É uma coisa muito difícil. Porque você acaba gostando de tudo, né? Até televisão que você gostava de assistir a novela, você começa a gostar de desenho. Você começa a cantar junto com a criança, né? Então é real. A Priscila falou que para ela a maior dificuldade foi a depressão pós-parto. E eu acho que esse é um tema que ainda tem muito tabu em cima, sabe, disso, né? Eu acho que a gente até pode trazer mais pra frente uma discussão, porque esse aqui é um assunto muito legal, sabe, da gente conversar. Eu acho que muitas mulheres passam por isso, né? E muitas vezes a família nem aceita, né? Então, assim, eu acho que é realmente complicado até de você admitir, né? Que passou por alguma coisa nesse sentido. Muito bacana, viu, Priscila? Já pode anotar aí, produção, esse tema, viu? Falando nisso, produção drink tá maravilhoso. Muito bom, produção E maravilhosa. agora a gente quer saber qual o seu recado para as mães, para a família, né? Com crianças com TEA, né? Então, gente, olha, independente de você ter ou não uma criança especial, não desistam, né? Porque assim, as dificuldades elas vão existir. Tendo uma criança típica ou atípica, a gente vai passar por várias dificuldades, né? A gente vai passar por várias dores. Cada fase, cada dia é uma luta nova, é um conhecimento que você vai adquirir. Em relação a uma criança atípica, como é o meu caso, Luizinhas, não desistam, sabe? Porque seu filho precisa de você. E se você não for a força dele, quem vai ser? Porque por mais que você tenha o pai ali do lado, é na mãe que os filhos se seguram. Não querendo desmerecer os pais. Não, porque tem muito pai bacana. Tem verdade. muito pai que tá ali do lado, que segura, sabe, a mão do E filho. pais que solos ajuda. também. Pais Pais solos. solos também. Padrastos Né? também. É. Mas Muitos assim, padrastos aí que muitos fazem que a ajudam. atitude de pai e falta levar junto. Conheço um. Eu também. Parabéns pra ele. Porque realmente, assim, tem muitos, né? Mas são escassos, gente. É. Vamos ser sinceros, são Verdade. escassos, né? Eu vejo muitos relatos, assim, de mãezinhas que descobriram, né, o autismo do filho. Os pais abandonaram, né? Eu Largaram também a mão daquela família, porque pra eles não cabe ter um filho que seja diferente. Então, assim, mãezinhas, não desistam dos seus filhos. Lutem por eles.
Vai ser difícil? Vai. Se você tiver que chorar, se você tiver que desabar, desaba. Sabe? Cai no choro, chora. Sabe? Joga aquelas mágoas ali pra fora. Se você não tiver uma rede de apoio, procura outras mãezinhas que você vai acabar recebendo. Não desistam nunca, porque uma hora, aquela felicidade, eu vejo muitas mães assim, eu queria que meu filho falasse, né? Porque Simples, né? é uma coisa tão cotidiana, né? Que eu falo assim, eu não passei por isso. O Pedro se desenvolveu muito rápido. Ele falou cedo, ele andou cedo, né? Ele não teve nenhum tipo de atraso. Outra coisa que acontece, viu? Porque as pessoas acham assim, não, mas ele vai ter certas características. Não, cada um é um caso. Então assim, você vai ouvir seu filho falar. Persista. Olhe nos olhinhos dele, sabe? Eu sei que eles não seguram muito o olhar, mas olhe ali naquele momento, porque mesmo que eles não olhem, eles vão escutar. Então segura ali naquela mãozinha e fala, filho, eu tô aqui e eu sei que um dia eu vou realizar todos os meus sonhos através de você, porque a gente realiza. Por mais difícil que seja, a gente realiza de pouquinho em pouquinho. Então não desistam. Eu acho que isso tocou todas as mães, né? Todas as mães. Acho que ninguém tem desistido dos filhos, né? Por maior dificuldade, às vezes a gente fica doida, né? A gente fica preocupada, não sabe o que fazer. Mas isso é importante. Isso também tocou mesmo. Você olha, segura a mão e vai, né? Segura a mão Vai e dar vai. certo. Sai, Mari. A gente quer te agradecer por você participar do nosso podcast, participar, né, trazer pra gente essa história emocionante. Tenho certeza que não tocou somente a gente, mas todo o nosso público. Eu quero te parabenizar, te desejar tudo de bom pra você, pro seu filho, e que cada vez mais o TEA conquiste mais espaços, entendeu? Que tenha mais ajuda e que evolua. É isso aí. Olha, a gente trouxe uma lembrancinha para entregar para você aqui hoje, tá? Produção, pode trazer a lembrancinha aqui para nossa amiga. Assim, é muito... dá um orgulho, assim, eu acho que eu não sei nem explicar. O tamanho do orgulho que eu tenho, assim, de você poder hoje ter essa oportunidade de dividir a sua história. Assim, pra mim é emocionante estar aqui ouvindo, Incrível. sabe? Assim, é incrível, gente. Eu acho que vocês não têm noção da emoção que eu tô. De ouvir ela, das pessoas ouvirem ela e conhecerem a história dela. Porque eu conheço a história dela, eu vivi do lado dela. Mas assim, muitas pessoas não conhecem, não sabem a luta que ela passa, né? Que ela passou e que ela passa. Então, assim, pra mim é emocionante demais ter você aqui hoje. Tô muito feliz de você estar aqui. Tô muito feliz de você poder dividir com todos os nossos seguidores aí a sua história, compartilhar, porque eu tenho certeza que muita gente. E detalhe, ela é a nossa primeira convidada. E olha, a gente trouxe, né, aqui uma lembrancinha pra você que é de carinho. Mão. Você pode abrir, mostrar aí. E olha só, ela é a primeira a receber, nem a gente chegou a ver ainda, porque vai ser um produto lá ela. É um produto lá ela já, né? Ai, que lindo! Gostou? Adorei, gente. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Somos Ela, nós né? aí. Mostra aí, Mari, pra galera. A Pamela, eu e a Carol. Olha Nem que Lá deu, ela né, se de joga. E a gente quer aqui, desejar- do lacinho. a gente já deixa aqui a deixa. Gostou? Também, gente. E logo depois nós vamos ter também a venda, né, para o nosso público, para quem quiser. Né, nós vamos estar vendendo. Vamos ter uma lojinha também, né, com link aqui no nosso YouTube, para quem quiser clicar, mas futuramente. Mas por enquanto, se alguém quiser, já pode ir fazendo suas encomendas. Você pode estar solicitando pra gente que a gente vai providenciar, tá? E aí, Só já entrar em aproveitando contato. a deixa aqui, eu quero desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, para incrivelmente a minha mãe maravilhosa, minha avó, Sônia. Eu acho que todo mundo tem que deixar, né? A minha avó sim. e a minha tia Lídia, né? Elas são minhas mães e eu quero Feliz Dia das Mães. Eu não vou falar mais nada, não. Vou falar. Fala aí, Cleia. Manda um beijão aí pra sua mãe. Eu também quero desejar um Feliz Dia das Mães para minha mãe, né? Tá ali em Caldas Novas.
Mês que vem estarei lá com ela, aniversário dela no último dia 30. Mãe, eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Você é uma mãe excepcional. Bom, eu tenho 2 mães. Privilégio. Duas broncas. Privilégio. Privilégio, mas Duas eu sabia que eu maravilhosas. precisava de 2, né? Que uma só não ia dar conta. É muito trabalho, gente. Então eu quero desejar Feliz Dia das Mães para as minhas mamãezinhas, né? Que Deus dê muita sabedoria para elas me aguentarem. Eu concordo. E é isso, gente. A gente quer agradecer a todos vocês que estão assistindo assistiu até agora, né, o podcast. A gente está muito feliz e satisfeito com esse assunto, rendeu muito. Eu tô saindo aqui impactada, emocionada, motivada. Essa E é a isso. pegada do nosso podcast, muita Tá só emoção. esquentando. É muita emoção. Nós estamos só Parabéns, esquentando. meninas. Muito obrigada, né, por terem escutado a minha história. É só um pedacinho dela, mas a gente vive muito mais coisas que isso. Sucesso pra vocês. Porque eu... né, por essa daqui, eu torço há muitos anos, né? E agora eu tô torcendo por vocês 3. Eu sei que vai ser um sucesso. Parabéns. Viu? Amém. Obrigada. Então, Lá ela se joga!